Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco da história do Marco Polo Viale, meu modelo favorito. Sua fabricação teve início de 1998 no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros a receber os modelos novos Viale 99. O lançamento do modelo artilocado foram versão piso baixo, motor frontal, motor traseiro e também 1, 2, 3 e 4 portas. Aqui no Rio de Janeiro você vê o modelo bastante em Alcântara e em São Gonçalo. No município do Rio era possível ver nas empresas Evanil e São Silvestre até seu fechamento. Em 2007 teve o lançamento do Marco Polo Torino, isso fez com que o Marco Polo Viale ficasse meio de lado, porque as vendas caíram. Então em 2013 o modelo Viale parou de ser fabricado no final de 2013. O sucesso do Viale foi o Marco Polo Gran Viale. Esse vídeo eu mesmo filmei na estrada do Pacheco, como vocês podem ver que tem em abundância. Uma das melhores carrocerias dos últimos tempos e por que não dizer que é a de todos os tempos. Os tempos. Refiro-me a um modelo de sucesso da gaúcha Marco Polo, o Viale, que é produzido ininterruptamente desde 1998. Vamos um pouco mais de sua história. A história pode começar em meados de 1997, quando a fabricante concorrente Caio inicia estudos para atender uma antiga reivindicação de muitos empresários brasileiros que optavam ou tinham por obrigação de fazer uso de veículos ditos padrão J-Pot, em que necessitava de uma valorização da carroceria mediante um chassi de grande porte. A fabricante de Botucatu em São Paulo, muito conhecida em investir em design, que sempre foi um dos seus pontos mais fortes, lançava uma nova carroceria no mercado, inicialmente nos projetos internos, como Alpa 2001 e batizado oficialmente como Millennium. Assim criava para o final daquele ano uma segunda opção de modelo urbano com aplicação especial para motores centrais ou traseiros, um novo segmento urbano. Como características: para-choque não salientes, faróis internos integrados e um novo formato de janelas eram algumas das inovações apresentadas com o moderno interior, em que mais tarde também ganhavam nova opção de poltronas altas, ditas como turismo. O início, Caio lança categoria elevada para urbanos e fez mexer a concorrência. Na foto ocidental no serviço do Terra encatada em 1998. Apesar do valor elevado, sua versão teve saída nas vendas em seus primeiros anos no Brasil. Pela região metropolitana do Rio, Atinguatrel, Ocidental e Paranapuã, foram algumas que, motivadas pela introdução do ar-condicionado em ônibus urbano recentemente possível no Brasil à época, caprichavam nos itens de conforto e davam uma nova dimensão de serviços para ônibus, mas que não foram mais adiante em função dos valores elevados de manutenção. Na mesma época até se falar sobre outro foco que numa outra oportunidade certamente contarei, lançava o padrão Cidade 2, coexistindo com a primeira versão, porém esta última sendo encerrada a produção já em 1998, durante no segundo semestre. Impulsionada pelo bom desempenho da geração V, a Marco Polo, que no ano seguinte comemoraria 50 anos, preparava 4 novos lançamentos a fim de deixar sua linha de produtos mais completa. Eram eles o Volare, Minibus, Andaren, Rodoviário Intercity, VLP 2000, protótipo do Fura, Fila, e, enfim, o Urbano Toplini Viale. O Viale, avenida traduzindo do italiano, de início faz jus ao nome, mas levando em consideração textos publicitários e catálogos da época, muito nos parecia de início ser um modelo apenas para seguir uma tendência de diferenciação do design em relação ao Torino VC, dando a entender que os modelos mais tradicionais, de aerodinâmica reta na dianteira, poderiam ter um fim num futuro próximo. Também criado originariamente com restrições de chassis dianteiros, tipos de poltronas e alguns opcionais, com um design mais conservador em relação ao concorrente, mas nem por isso menos belo. Alguns destaques podemos dizer que são a chave para seu sucesso, como a área do para-brisa maior com o painel de instrumentos recuado e fácil manutenção, e a melhor das suas qualidades para a superestrutura. A estrutura reforçada é considerada pelos próprios clientes um dos pontos mais fortes e diferenciado de todas as carrocerias do mercado.
por um Viale do Brasil, 1998, para Puntur, São Paulo. Nota-se balaustres e caixa de vista a serem modificadas. Os dois primeiros registros que datam o Viale no Brasil como fabricado em 1998 ainda na linha GV são em versão biarticulados para o sistema de São Paulo sob chassis Volvo B10 Emiet para a empresa Campo Belo. O outro, sob Volvo B7R para a empresa Puntur também de Sorocaba, São Paulo. Expostos em seu primeiro catálogo produtos. Mas no mesmo ano de seu pré-lançamento, o Rio de Janeiro ainda conhecia o seu, com a então inovadora Breda Rio, porém só operado mesmo no ano seguinte no mês de janeiro, também em chassi B10 Emiet 1001 Pegaso. Pavunense, adquiririam logo em seguida todos com ar-condicionado e pelo menos som ambiente a bordo para ao menos ano parecendo seguir como o modismo. A Buscar lançava então no final daquele ano o modelo Urbanus Plus derivado Urbanus recém-lançado, apenas com uma frente diferenciada, painel integrado e para-brisas também maiores. Nas mesmas condições de motorização, sendo um dos primeiros na versão Low Entry usada por aqui no projeto turístico City Rio. Em 1999 um marco na história desta carroceria uma ficaria por conta do Grupo Mauá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Após uma grande aquisição para sua frota, um questionamento teria sido feito às restrições do modelo, segundo contam com muitos Torino GV novos, uma vez que se dedicou exclusivamente a ter a Marco Polo como a principal fornecedora de carroceria com uma frota quase uniformemente do modelo, em contrapartida para Marco Polo uma cliente de peso. Um pedido especial à fabricante foi feito para uma versão especial em chassis OFF 1721 com ar que assim foi atendida. Eis aí o surgimento do primeiro Viale com motor dianteiro do Brasil. Talvez outras empresas pedindo a mesma combinação, a versão standard, básica, do Viale foi lançada igualmente até o início de 2000. Posteriormente em 2001 foi a vez da Iosa de Guarulhos Grande, São Paulo a pedir configuração em chassis de 14T, categoria leve-médio, que passaram a disponibilizar, descaracterizando ainda mais o perfil de aplicação. O da Mauá pode ser intitulado também como o primeiro dianteiro com ar do Brasil. O sucesso inevitável não poderia ser outro no Sudeste e Nordeste. No Rio a Pavunense Transur e Sainz Pena incorporaram a frota. Assim que surgiu a nova possibilidade de configuração, a Buscar disponibilizou também para o Plus em versão dianteira. Porém vale ressaltar que a Caio, apesar de seus períodos de crise e falência que se iniciava à época, continuou firme e forte no grupo Ruas e não abriu mão em ceder no projeto do Millennium como é até hoje, já na segunda geração. Com a aquisição da Ciferal pela Marco Polo fabricado um modelo turquesa nos moldes do Torino desde de 2001 o Viale passa a ser fabricado em Xerém, Rio de Janeiro e passou a distribuir a produção racionalmente. A exemplo da empresa Citral da região metropolitana de Porto Alegre e Rio Grande do Sul que mesmo geograficamente mais próximo de Caxias do Sul, sede Marco Polo, o seu Soboff 1417, vieram com a plaqueta de registro com a origem da Ciferal naquele ano, lado a lado no pátio da Transur, RJ, as suas diferenças entre as primeiras levas. Desde 2002 a Marco Polo lançou o Gran Viale que tão similar ao atual Torino 2007, atualmente segue na risca no que seria o projeto original do Viale 1998 só para fins especiais, embora assim como a linha rodoviária G7, tratava-se de fabricação mundial tanto que primeira unidade para o Brasil foi em 2003 na versão híbrida para São Paulo. No início deste ano a CIA Carris Porto Alegrense receberia novos Gran Viale, mas apenas com a inscrição Viale, nos passando ideia de substituição por um novo modelo de segunda geração que ainda não é confirmada, até porque a 1001 até bem pouco tempo continuou recebendo, assim como a Mauá ainda recebe, ambos produzidos na Ciferal. Para efeito de comparação desse sucesso todo, desbancou o modelo Vitória, da Caio, até então era a carroceria que mais tempo tinha ficado em linha de produção entre seu lançamento em 1998 até seu encerramento em 1995, todavia conhecida como uma das melhores carrocerias já produzidas no Brasil. Um dos Viale em versão híbrida para a empresa Gatusa de São Paulo.
O Viale, aperfeiçoamento constantemente. É o mesmo produto desde o lançamento, e se o mesmo produto desde o lançamento, e se o tempo não esconde as linhas da idade, o que salva é seu design ainda valorizado. Depois de 2006 o Viale vem ganhando novos adereços na tentativa de se deixar jovem, como novo conjunto óptico, opcionais retrovisores e paralamas integrados. Algumas empresas do Rio de Janeiro que já tiveram um modelo antes, após um tempo retomaram as compras, entre elas Sainz Pena, Jabor Transur e Verdun, Vera Cruz, RJ205, Pro exemplo. Outra curiosidade em visita técnica na fábrica da Ciferal durante a FETransRio é que foi revelado pelo representante de produção que o tempo de fabricação de um Viale em 3 dias ao irmão Torino, levando quase o dobro de tempo para a saída da linha de montagem. Ou seja, uma unidade do Viale, por mais básico que seja, levará em torno de 5 dias para ficar pronto. O Viale na Matias. Não contei a história da mais bela carroceria à toa, se a Matias não tivesse um sequer. Enfim, não podia faltar, não é? Embora não tenhamos mais nenhum deste modelo na frota, acreditando que seja muito pouco provável que retomaria as compras dele, a Matias o possuiu em uma grande variedade de configurações e chassis. E não foram poucos as unidades. Vamos a elas. Novidade na 232. Perguntado ao cobrador quantos eram, ele disse que 9 carros e desse certo, mais viriam. Mas infelizmente hoje em dia é difícil achar cobrador. Começando timidamente ainda em 1999, os primeiros Viale da Matias inaugurava o serviço ar-condicionado na linha 233 sob chassi Scania L94 e em 9 unidades. Equipados com transmissão automática, som ambiente e poltronas altas, chegaram ainda no layout verde. Quanto ao chassi, segundo um concessionário da Scania, a estranha escolha se deu após um desenvolvimento do Jacob Barata, também concessionário que teria ultrapassado uma cota de chassi para aquele ano numa afronta a negociar. Já as duas séries de Viale, em resposta ao conflito, substituído em 2001 muito precocemente todos os Scania, e em dobro acrescentaram para a linha 232 e a extinta 1052, via Dias da Cruz. Os novos veículos com mesmo nível de padrão, apesar de estarem com a prefixos de tarifação do urbano tipo 2 padrão SMTR originalmente verdes, mas repintados na garagem e renumerados posteriormente. A diferença mais ligeira, além da mudança da montadora e cor, a transmissão agora era manual em chassis tipo exportação do modelo O 1628L. Entre os primeiros operados no Rio de Janeiro junto com os Pegaso, que também receberam a Scania, e a 1001. No seu lugar entraram um Micro Senior 2000 G6, em 2003. Os primeiros Viale sem ar foram no ano 2001. Foram vendidos juntos aos primeiros Turquesas de 1999, em 2004. A terceira foi logo em seguida, e talvez a disse-se como a menos lembrada da frota da empresa, com a chegada dos primeiros em chassi dianteiro OFF 1721, na versão Standard. Eram em 6 unidades, que iam dos 25.611 aos 25.616, todos em substituição ao Senior GV da linha parcial 249E. Num padrão mais básico, mas com poltronas altas de encosto rígido, como determinava a versão. Em setembro de 2001 não só estrearam, mas durante toda a sua vida foram operados na 249, salvo as últimas substituídos em 2004 por Apache VIP, também OFF 1721. Viale até na 606. Conformidade com chassi de 14T, uma carroceria além da necessidade. A quarta foi estreada em março de 2002, ousando um pouco no porte da linha 606, foram 10 unidades sob chassi OFF 1417 em 2002. O destaque ficava mesmo para o padrão unânime de poltronas estofadas do anterior, agora com encosto alto, acolchoados como nos carros com ar, e os balaustres encapados. Substituíram padrão Cidade 1, e em seu lugar Apache VIP OFF 1722M. Destes 10, um foi perdido quando incendiado em protesto na rua Cabo Sul Lins, com incríveis menos de 2 meses de uso, ou 25.540. A uma leva de OFF com AC começou na 1051 em março dia 2 e OR manejados para 232.
A 2 leva em 2 de outubro na linha 232. No fim, até o serviço terminava na 232. A quinta e última foram as mais melancólicas. Ainda em 2002, divididos em 2 levas, entravam no programa de reorganização tarifária e incentivo à duração de ônibus com ar-condicionado no Rio de Janeiro pelo prefeito César Maia na época. Compressores de ar-condicionado foram aperfeiçoados, permitindo dividir o espaço com motor em chassi dianteiros. Apesar de não ser urbano tipo 2, possuía um sistema de som ambiente num padrão muito similar de igualar aos O 1628L. Eram os primeiros com inversão de fluxo de passageiros da empresa. Infeliz coincidência, seu fim marcava não só o último Viale na Matias em 2006, mas encerrava o serviço ar-condicionado, onde tudo começou justo com o Viale. No lugar, Spectrum e Apache VIP-Off 1418, em 2006. Em 07 anos, foram no total 65 unidades de Viale que a Matias teve comprados. Sendo que do ano 2002 e 2013 o ano em que maior parte deles coexistiu. Meu favorito era os OS de prefixo 25.571 e 29. A princípio nada diferente dos demais irmãos, mas por vezes achava que aqueles dois tinham um rendimento melhor nas ruas, principalmente na subida da rua Lins, além de ter uma queda por veículos alongados. Os chassis também ajudavam por admirar veículos padrões. Com certeza pode ser considerado o melhor de todos, não apenas pelos chassis com motores de alto giro, mas a confirmação interior e o visual da pintura da goivata esticada na lateral, no mínimo era espetacular. No geral, creio que qualquer Viale em qualquer empresa foi marcante tanto para rodoviários que trabalharam quanto passageiros que também andaram. Um modelo com 12 anos de vida, será se devo desejar vida longa na produção.
Esse é o Viale mais antigo do BRT, lotação de 49 sentados e 96 em pé. O carro 8617D da Jabu, BRT articulado, 18 metros, chassi O500MA, 2836, motor 360 cavalos, um dos primeiros, tem um problema de aquecimento. O local onde fica o motor é muito apertado e não tem muita ventilação. Tem muitos problemas de ventilação, dá muito problema de superaquecimento, o motor chega até 120 graus, estourou a correia. Ele tá bem sujo, muito maltratado. BRT Marco Polo Viale trucado e articulado 23 metros com chassi O500MDA 3736 e peso bruto total de 37 toneladas. Motor traseiro eletrônico OM4567LA
54 cavalos e capacidade para transportar 52 sentados e 150 em pé. Agora vamos conhecer o Viale BRT por dentro. BRT Marco Polo Viale trucado, superfície articulada com chassi O500 MDA 3736 com tração 8x2, motor eletrônico traseiro OM 457LA, Procove 7, com tecnologia Butec 5, fornece 354 cavalos com uma rotação de 2.000 RPM, equipado com suspensão pneumática, ar-condicionado, retrovisores elétricos e volante com ajuste pneumático. O carro é do ano 14 e tem capacidade para 62 sentados e 140 em pé. É um peso bruto total de 37 toneladas, comprimento de 23 metros, largura de 2,60 metros e altura de 3,56 metros.
quero deixar um agradecimento a Samantha por fazer a narração dos BRT. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.